Olá, queridos alunos! Na nossa aula de inglês, hoje, nós vamos estar respondendo a página 20, 21 e 22, certo? Só que antes eu quero que vocês observem, prestem atenção nas explicações. A gente vai entrar em verbos regulares e verbos irregulares, certo? E aí, esses verbos no passado a gente vai ver. Aqui na página anterior, nós temos aqui uma tabela onde tem os verbos em sua base, né? Na forma de base, e os verbos no passado. A gente observa que eles são verbos regulares ou irregulares devido à seguinte regrinha. Os verbos regulares, no passado, eles são acrescentados ed no final. Já os verbos irregulares, a gente não acrescenta o ed. Aqui vocês podem observar que tem vários, olha, tanto regulares como irregulares. Aqui nessa página 20, a gente observou que pediu na questão 3 para estar separando, né? Então, a gente separou. Os verbos regulares são todos aqueles que têm o ed no final. Que aí eu jogo esse verbo no meu passado, ele vai ter o ed no final. E os verbos irregulares, não. Eles não têm regra fixa, né? Então, a gente vai observar como que eu vou colocar esse verbo no passado, os irregulares. Eu vou ter que ter uma tabela, observar como eles são colocados na tabela, para aos poucos ir memorizando, né? Como é que eles ficam no passado. Aqui nessa 4 tem bastante regrinhas que vocês devem observar para então saber responder lá depois as questões, certo? Vamos prestar atenção nessas regras sobre os verbos regulares, certo? Para saber como eles ficam no passado. Bom, aqui nós temos essa primeira parte aqui, ó. A forma base do verbo mais o ed. Aí eu tenho a parte de ligar aqui, né? Por exemplo, eu tenho esse wanted e start. Want significa querer, start, começar. Então, quando eu tenho essa base da forma que é o meu verbo, na forma dele, na minha base, eu só acrescento o ed no final, igual eu tive aqui, ó. Para os verbos que são terminados em eu só vou acrescentar o D, que é o caso do verbo cause, save. Eles já terminam em eu só acrescento o D, então, para eu colocar esse verbo no passado, certo? Os verbos que são terminados na consoante Y, eu vou fazer o quê? Eu vou retirar o Y e acrescentar o I e D, que é o caso do verbo study. Estudar, ele significa estudar, né? Por exemplo, o verbo study termina com Y. Então, o que eu faço para colocar ele no passado? Eu tiro o Y e acrescento o I e o ED, que vai ficar desse jeito. E por último aqui, eu tenho outra regrinha. Os verbos que são terminados em consoante, vogal, consoante. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. O restante são todas consoantes, né? B, C, D. Então, quando eu tenho um verbo que ele é terminado em consoante, vogal, consoante, eu vou duplicar a consoante e acrescentar o ED. Olha só o exemplo. O verbo stop significa parar, não é? Mas ele é terminado, olha só, o T é consoante, o O é vogal e o P é consoante. Então, ele terminou em consoante, vogal, consoante, terminação. Então, o que eu faço? Eu vou duplicar a última consoante, que no caso é o P, e vou acrescentar o ED, certo? Então, tem que observar todas essas regras aqui, para na hora de eu usar os meus verbos, eu colocar no passado, eu vou obedecer essas regras que eu acabei de explicar para vocês, certo? Então, vamos
as questões agora. As questões, aqui logo abaixo da página 20, né? Que tá dizendo: você vai olhar as figuras e vai completar as sentenças com os verbos no passado simples. Então, eu coloquei lá no cronograma para vocês uma tabela que tem esses verbos, certo? Você vai olhar como que esse verbo vai ficar no passado e vai responder aqui no espaço. Olha só as figuras. Aqui nessa frase está dizendo: nós nos tornamos amigos na primeira série. Então, você vai olhar, become é o verbo que está entre parênteses. Então, você vai olhar como ele fica no passado, esse verbo, e vai responder aqui na letra A. Na letra B, olha só, nós temos: então, ela começou a escrever o seu diário, né? O begin significa começar. Como que esse verbo fica no passado? Begin, começar. Então, vai ficar começou, né? Começou é como? Você vai olhar lá na tabela também, todas as vezes. Aqui nós temos outra frase. Aqui trouxeram o verbo cry e break. Cry significa chorar e break, quebrar, né? Que a frase vai ficar como: ele chorou porque ele quebrou o seu brinquedo, né? Então, como que vai ficar chorou? Cry é um verbo terminado em Y, vocês perceberam? Então, quando isso acontece, para eu colocar no passado, vai ficar como? Eu retiro o Y, não coloco o I, ED, né? Então, observa lá na tabelinha e vai observando as regras também para saber responder aqui, ó. Vamos aqui. Aqui nós temos mais frases, ó, várias frases. Todas as frases têm os verbos no parêntese. E esses verbos que vocês vão ter que colocar ele no passado. Então, observa todas as frases, todos os verbos. Aqui nessa questão 2, tá mostrando o quê? Nessas ilustrações, tá mostrando esse garotinho, né? Ele chama Joshua. E aqui está todos os eventos da sua vida. E você vai colocar esses eventos da vida dele em ordem, certo? Primeiro você vai usar os verbos, né? Be significa, o verbo que está aqui entre parênteses, significa ser ou estar. Então, você vai colocar esse verbo no passado, que vai ser was. Então, você também pode olhar lá na tabela. Como que fica o verbo to be no passado? Was. Então, Joshua nasceu, né? Ele nasceu em 2006. Olha, em 2009, 2017. Cada frase dessa narra um acontecimento dele. Você vai usar os verbos que estão em parênteses, vão colocar esses verbos todos no passado, observando as regras e a tabela, e depois você vai enumerar, certo? Segundo a ordem. Então, quando ele nasceu, vai ser o número 1. Depois de saber, né, todas essas traduções, essas frases, você também coloca nos quadrinhos, enumerando na ordem. 1, 2, 3, o que ele fez primeiro. Certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima.